Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Hoje, trazendo a lição de número 6, vamos falar sobre John Wesley, tá? E aqui estou com a minha revista, não sei se vai dar para ver muito bem, mas a nossa revista fala sobre movimento pentecostal, tá certo? Essa lição ela será ministrada aí na sua igreja no dia 9 de fevereiro, segundo domingo do mês, aqui na nossa Assembleia de Deus, é ceia do Senhor. Diz aí nos comentários que dia é a ceia na sua igreja, tá? Então vamos em frente, gente. Lição 6, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Antes da gente continuar essa aula, vou pedir para que você já deixe o seu like aqui embaixo. Não custa nada, é rapidinho, me ajuda pra caramba a divulgar o conteúdo que é feito aqui no canal. Se você está chegando de paraquedas aqui, é a sua primeira vez, já se inscreve, não perca nenhuma aula. Toda semana tem uma aula, pelo menos, sobre o que é tratado na nossa revista pela editora Betel, tá? E se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder assim que puder. Vamos em frente, vamos falar sobre John Wesley, vamos falar sobre esse que é o cara do metodismo e que também foi uma das grandes pontes, né, para o pentecostalismo no Brasil. Texto áureo vai trazer 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Esse aqui é o lema de todo cristão, deveria pelo menos ser, que é comprometido com o evangelho. Por quê? Porque apesar de dons e talentos, todos nós fomos chamados para pegar a palavra a tempo e fora de tempo. John Wesley foi um cara que incorporou isso como ninguém, né? Ele pregava tanto na igreja quanto ao ar livre, numa época que pregar fora da igreja era um tanto quanto desrespeitoso, tá? Isso aqui, ele ensina que o evangelho, ele não se limita apenas às quatro paredes. A gente consegue ter uma pregação do evangelho não só na igreja. A gente prega na nossa família, a gente prega no nosso trabalho, a gente prega no nosso grupo de amigos, no nosso convívio social, né? E não há desculpa para não falar do Senhor Jesus Cristo. Se está chovendo, se está fazendo sol, se está fácil ou se está desafiador, a missão é contínua. Antes da gente passar para a verdade aplicada, eu quero ressaltar um ponto. Eu tenho um colega lá que trabalha comigo. Colega não, posso chamar de irmão, porque eu considero ele como irmão. Apesar de nós termos várias diferenças teológicas, ele é da Testemunha de Jeová. A gente, pelo nosso entendimento, nós acreditamos que isso é uma seita. Mas é impossível não reconhecer o trabalho de evangelismo que é feito pela Testemunha de Jeová. Sempre, de segunda a segunda, há grupos de pessoas na rua, indo de porta em porta, oferecer o evangelho, ainda que diferente do nosso. Veja, se nós como Assembleia consideramos esses irmãos como seita, como é que nós estamos fazendo a nossa pregação do evangelho? Será que a gente chega próximo ali deles? Então, assim, até numa época onde nós tínhamos uma pandemia no mundo inteiro, o Testemunho de Jeová, ele conseguia ofertar uma pregação do evangelho por telefone. Então talvez seja o momento da gente ver como é que a gente está levando esse evangelho aí para fora das quatro paredes, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e pela indiferença espiritual. John Wesley sabia disso. Ele não apenas orava, mas ele organizava grupos para estimular a leitura bíblica e o encorajamento. É como se fosse hoje aí os nossos grupos de estudo, né? A prática de pequenas sociedades, pequenos grupos de estudos eram como um termômetro espiritual, né? Mantendo as pessoas conectadas e fervorosas. Eu costumo dizer que muitos vão na igreja por conta de um movimento, por conta de um êxtase, por conta de alguma coisa diferente, mas a verdade é que aquilo que vai nos confrontar e que vai fazer com que a gente caminhe numa direção contrária é a palavra.
A gente só conhece Cristo e se torna íntimo dele através da oração e da leitura bíblica. Então a gente não pode desprezar um em detrimento do outro. A gente precisa, sim, de um momento de oração, mas a gente precisa também da nossa leitura bíblica, né? Fechar a porta do quarto, entrar, ajoelhar e falar com o Senhor em secreto. E também ler, porque a revelação do Senhor vem através das suas palavras, né? Então, a gente precisa ter disciplina com nós mesmos e como a comunidade. Se você também foi chamado para ser mestre aí na sua igreja, explique da melhor maneira possível, estude, se capacite. O dom não é para você, o dom é para edificação da igreja, tá? Então, como eu falo com os meninos lá da igreja, se você foi chamado para cantar, se o seu dom, seu talento é esse, cante da melhor maneira possível, estude, dedique um tempo, ensaie. Se é ensinar, ensine, estude, se capacita, aprenda. Se puder, faça um curso para que edifique a sua igreja da melhor maneira possível. Objetivos da lição: trazemos aqui conhecer a vida e o ministério de John Wesley, identificar a situação da igreja no século XVIII e ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Texto de referência vai trazer aqui Romanos 10, do 13 ao 17, que diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então perceba que interessante. Aqui a gente tem a descrição de um ciclo. Como eles vão invocar se eles não creram? Para invocar Deus, você precisa crer em Deus. E aí, como eles vão crer num Deus que eles não ouviram falar? Para acreditar, alguém precisa narrar, alguém precisa pregar. E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja a importância de levar o evangelho. Às vezes a gente está tão focado em ganhar o irmão para Cristo, no melhor argumento, na melhor forma de conduzir, mas a gente esquece que a semente da palavra de Deus é boa e produz frutos automaticamente. Ela só precisa de pessoas dispostas a semeá-la. Em algum momento você vai ouvir que a palavra de Deus não volta sozinha, e não volta mesmo. Às vezes aquela semente está ali esperando e ela leva tempo, mas ela sempre germina, tá? E aqui ele fala no final o seguinte: de fé, de sorte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente fortifica a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo através da palavra de Deus o testemunho dos irmãos. Então, se a gente não se preocupar em ouvir a palavra e estudar a palavra, a nossa fé, ela não pode ser enrijecida, tá bom? Introdução diz assim: a vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos na lição. A gente vai ver que John Wesley, metodismo e método tem muito a ver. Se a gente acha que tudo é mistério, na verdade não. Na verdade, John Wesley, juntamente ali com o irmão dele e mais um colega, foram os inventores do método, e daí do método vem o metodismo. A gente vai explorar isso mais à frente, tá? Ele era de origem anglicana, então assim, John Wesley era ali da anglicana, a anglicana saiu da igreja católica e ele tinha um método, mas esse método foi rejeitado, né? John Wesley acreditava também que se você não era parte da solução, era parte do problema. Quem nunca viu uma igreja assim? Olha, a igreja está cheia de problemas. A gente cita, aponta, mas em momento algum a gente quer colocar a mão para resolver, a gente quer fazer parte dessa solução. Às vezes a gente acaba até mudando de igreja, até saindo de igreja. John Wesley falou: não, eu vou atrás disso, eu vou. E ele decidiu então pregar o evangelho por toda a Inglaterra. Como? A cavalo, por conta própria.
própria, tá? Ele vai ficar mais à frente conhecido como um dos pais espirituais do pentecostalismo moderno. Primeiro ponto aqui, vamos falar sobre o início do ministério de John Wesley. John Wesley, em 1703-1791, líder, teólogo, pregador inglês de origem anglicana, foi fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da Igreja da Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da Inglaterra inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra com seu cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e de maneira mais ampla na América do Norte. Como eu disse, John Wesley era alguém inconformado com o padrão da igreja anglicana. Para ele, não bastava apenas estar dentro de uma igreja, porque isso seria religiosidade, mas havia sim um método aonde era possível ter intimidade com o Senhor. Através desse método, a gente vai ver bem mais lá à frente que haveria sim um padrão. E esse padrão falava também sobre o revestimento, lá em Atos 2, entre outros. John Wesley via que não bastava apenas participar de um culto, mas cultuar coletivamente, individualmente. A gente vai ver isso melhor à frente, tá bom? 1.1. Um clérigo anglicano diz assim: John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Roberto Ferreira, Teologia Pentecostal da Harpa Cristã, 2022, página 22, diz o seguinte: o pensamento do teólogo John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Então aqui a gente vai ver o seguinte: muito embora a igreja metodista não tenha feito parte daquelas 4 igrejas históricas no Brasil, não, na verdade ela esteve, né? A gente viu isso na lição do puritanismo. Estavam no movimento Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional e a Metodista. Só que a Metodista, ela não vem do puritanismo, ela vem mais do pietismo, né? Ela é uma ramificação do pietismo. E aí a gente vai ver que ele colaborou muito para o pentecostalismo com base nesse método, porque não era adorar a Deus de qualquer forma, não era buscar a Deus de qualquer forma. Existia trâmites, existia uma formazinha de procurar, tá? E John Wesley, ele nasceu num lar onde a fé era prioridade. Susanna Wesley, a mãe dele, ela era famosa por ensinar os filhos a orar e estudar a Bíblia diariamente. A mãe que todo mundo pediu e um padrão de pais que nós devemos ser para os nossos filhos, né? Não é à toa que John Wesley desenvolveu uma visão tão profunda acerca do discipulado cristão. Ele buscou não apenas desenvolvimento pessoal, mas também estrutural. Por isso, fundou o metodismo. O método de John Wesley era horário, disciplina e práticas organizadas. Quer dizer, o cristão precisa de um tempo para orar, precisa de um tempo para jejuar, precisa de um tempo para ler. Se vai ser feito no início, na metade ou no final do dia, a gente não sabe. Mas ele precisa de disciplina, ele precisa ser constante, né? Isso mostra pra gente que às vezes o fogo espiritual ele precisa de uma lenha, de disciplina. Para quê? Para ele continuamente permanecer queimando, tá certo? 1.2, a influência do pietismo. Diz assim: o movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou os seus estudos ao perfeccionismo dos pietistas. Dentro desse panorama, Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã. Inspirado por esse movimento, Wesley institui as sociedades metodistas, baseada nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica.
Assim, para compreender o movimento wesleyano é indispensável um conhecimento bíblico da história do movimento pietista e do Harley e do Hernut Hut, que influenciavam os assuntos sobre a santidade nos estudos de John Wesley. Meus queridos, não há como buscar ao Senhor apenas por buscar. Precisamos conhecê-lo. Nós hoje somos privilegiados. Por quê? Temos a Bíblia, temos várias versões da Bíblia, temos Bíblias de estudo, temos aplicativo, nós temos várias pregações na internet, nós temos vários comentaristas que sabem muito. Então, assim, a gente não tem desculpa para não conhecer o Senhor com profundidade. Essa era uma época que já havia uma tradução. Começou a ter uma tradução, né? Porque era tudo em latim. Então você tinha a Bíblia em alemão, você tinha a Bíblia em inglês. E isso estava sendo difundido, né? Nem todos liam, mas a pregação por meio daqueles que liam, ela chegava. E John Wesley frisava muito na questão do estudo, né? Ele também foi profundamente impactado pelo pietismo, como a gente viu aqui, um movimento que priorizava a santidade pessoal e a regeneração. Não só isso, o pietismo falava sobre piedade. Nós não podemos ser apenas religiosos, ter a lei, ter a palavra de Deus internalizada se nós não aplicarmos. Será que temos piedade? Será que nos movemos por piedade? Essa é a influência dentro do wesleyanismo. Ele aprendeu que não bastava apenas crer com a mente, era preciso viver uma fé prática. Muitos de nós somos ou nos tornamos fariseus. Conhecemos a palavra, conhecemos a aplicação, conhecemos a hermenêutica, a exegese, mas não vivemos, tá? O pietismo ajudou John Wesley a conectar doutrina com devoção, razão com o coração. Essa influência faz a gente pensar se nós estamos dando atenção ao nosso lado devocional. Será que estamos buscando em verdade e em espírito? Será que todos os dias nós estamos nos relacionando com o Senhor através de uma leitura prática ou nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade, tá? A gente está vivendo um protocolo, a gente está vivendo um cristianismo de bater cartão na igreja. John Wesley desafia para que eu e você sejamos cristãos por inteiro. Estar presente no coletivo, na comunidade, mas também estar buscando de maneira individual, tá? 1.3, a influência do pietismo morável diz assim: a extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. Pode-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas e dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados como missionários para uma colônia da Geórgia, na América. Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Reinhardt. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Eu vou ler um momento aqui, um trecho do que ele passou e eu li e isso me edificou muito. Como eu aprendi com isso, como isso veio como uma flecha no meu coração. Mas vamos fazer um comentário aqui desses slides antes disso. Esse encontro com os morávios foi um divisor de águas para John Wesley. Ele teve ali talvez a mesma impressão que eu tive. Cara, que evangelho profundo esses homens estão vivendo. Eu preciso disso para minha vida, tá? Ele percebeu que a fé dele era muito mais teórica do que uma fé prática. A gente percebe se a nossa fé é prática no momento que a gente passa pelo dia mal. Porque a fé teórica é muito boa. Quando a gente profetiza na vida de um irmão, né? Através de algo que esteja na Bíblia, quando a gente dá um ensino, fala alguma coisa, quando o irmão está passando por um problema, você fala, olha, Deus tem a solução, a gente ali tem uma fé teórica, mas a prática é quando a gente está dentro do barco, tá? Agora, imagine a cena aqui, um navio durante uma tempestade e os morávios estavam em plena paz. Enquanto John Wesley estava apavorado, eles continuavam
cantando. Veja isso, eu trouxe aqui no próximo slide. No início da manhã de domingo, dia 25 de janeiro de 1736, John Wesley se reuniu aos moráveis em seu devocional. De repente, nas palavras do próprio Wesley, o mar invadiu, quebrou a vela principal em pedaços e cobriu o navio, enquanto a água derramava entre o tombadilho como se o grande abismo houvesse nos tragados. Gritos terríveis começaram entre os ingleses. Os alemães, com toda a calma, continuavam cantando. Depois que passou, perguntei a um deles: "Você não ficou com medo?" Ele respondeu: "Graças a Deus, não." Então, indaguei: "Mas suas mulheres e crianças não ficaram com medo?" Ao que ele me explicou mansamente: "Não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer." Imagina. Se você não ficou arrepiado com isso, meu amigo, eu desafio você a ter uma fé como dessa gente. A gente precisa ter uma fé como essa. Mesmo sabendo que o barco está afundando, que as coisas estão acabando, que a doença está chegando, que a provisão está terminando, ainda cremos e confiamos, ainda nos alegramos no Senhor. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Nós confiamos a Deus a ponto de que as situações não podem nos atingir. Essa história, ela nos lembra que a fé não é para momentos únicos e exclusivos de calmaria. Ela é para momentos especialmente como esses, de tempestade, né? E aí, com Wesley, a gente pode aprender a depender do Espírito Santo para encontrar paz e força. Segundo ponto, a pneumatologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna-se a graça presente no Cristo. Na igreja e no mundo, além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando-a de uma mera devoção. Assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à ação direta do Espírito Santo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, pneumatologia é o ramo da teologia que estuda o Espírito Santo. A sua pessoa, a natureza, as obras, o papel na vida do cristão e da igreja. Então, para John Wesley, o Espírito Santo era o portador da graça de Jesus Cristo. A experiência com ele torna a vida cristã mais dinâmica, né? Eu fiz um comentário, talvez esteja mais à frente, mas se a gente tem Cristo como o caminho até Deus, a gente tem o Espírito Santo verdadeiramente como GPS do cristão. É ele que vai nos conduzir, é ele que vai nos mostrar a melhor direção dentro do caminho, a melhor forma de nós portarmos, né, no nosso pequeno lapso de vida, na nossa pequena passagem que temos ainda por aqui, tá? 2.1. Um coração estranhamente aquecido diz o seguinte: John Wesley registrou uma experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas das vezes ele mencionou em suas pregações como a experiência de Aldersgate. Wesley recordou em seu diário que aconteceu em 24 de maio de 1738. À noite eu fui muito relutante para uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola dos Romanos. Cerca de 1/4 antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalhava no coração através da fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só em Cristo, para a salvação. Uma garantia que me foi me dada de que ele tinha tirado os meus pecados. Sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Quantos de nós, ouvindo a palavra de Deus, já não tivemos a mesma sensação? Que Deus maravilhoso, que sentimento, que conforto, que plena paz no coração. John Wesley narra outra experiência, desta vez ao ter contato com a leitura da palavra. Um comentário de Lutero sobre as cartas aos Romanos. Curiosamente, Romanos 10:17, que é uma parte do texto que a gente leu, vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, né? Só vamos verdadeiramente ter acesso a essas experiências caminhando com as nossas pernas, né? A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. John Wesley buscou
alguém que estivesse lendo comentário, alguém que estivesse fazendo estudo. Nós precisamos, mesmo que não haja esse grupo, nós precisamos começar esse grupo. E se esse grupo já existe, precisamos fazer parte dele. Não só isso, João 16:8 fala que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tal é a importância do Espírito Santo. É ele quem convence o pecado, é ele quem convence que nós estamos chafurdados na lama do pecado, é ele que convence a correta e perfeita justiça do Senhor e do juízo, que o Senhor voltará para julgar a todos. Prestaremos contas a ele de tudo que nós fazemos aqui. Então, não pense você que com as suas palavras você vai convencer alguém. O seu trabalho é lançar a semente, mas o Espírito Santo atuará no coração dessas pessoas. Tá bom? 2.2, o Espírito Santo atua para a salvação, diz assim. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seus ensinamentos, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. Portanto, para crer na salvação, é necessário receber o Espírito Santo. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então perceba aqui, lembra que eu falei que o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo? Se ele atua na salvação, se ele me convence do pecado, arrependido estou, e estando arrependido, eu troco a direção, eu faço uma conversão 360 graus, né? Então, é o Espírito Santo que vai atuar diretamente na conversão, como o próprio John Wesley aqui achava, né? Para ele, o Espírito Santo era um grande agente, um grande protagonista. Ele dizia que a conversão transforma o cristão, mas é a santificação que vai moldar o coração segundo a imagem de Cristo, né? Tal como foi a fase do povo hebreu, lá nos seus 430 anos como escravos, né? Você vê que o próprio Deus tirou o povo do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito do coração daquele povo. Lá estavam eles dizendo, era melhor que tivéssemos ficado no Egito, pois lá tínhamos comida, tínhamos onde morrer. Aqui nesse deserto não temos nada. Mas o Senhor, pela sua tão grande misericórdia, não deixou que nada faltasse, ainda que aquele fosse um povo muito arredio, mas era o povo aliançado com ele. E ali durante 40 anos, Deus forjou o coração daquele povo no deserto. 2.3, a experiência na teologia wesleyana diz assim: os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, inclusive às vezes identificada como batismo do Espírito Santo. Olha como já está ficando pentecostal o negócio aqui. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com a Escritura, com as Escrituras. Então, não bastaria apenas confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador, mas também viver uma vida coerente com essa nova direção. Lógico que nós precisamos confessar. A gente sinaliza, né, que a gente não quer viver naquela vida, mas não há uma vida apenas com uma sinalização. Precisamos viver essa vida e dar frutos, né? Dar o fruto. Então, é aquilo que eu falei. Tendo Cristo como caminho, precisamos ter o Espírito Santo como GPS. Tal lá como em Atos 2, o revestimento, ele seria uma das evidências, o batismo com o Espírito Santo, né? Teria como evidência desse revestimento o batismo. Peraí, deixa eu reformular. O batismo no Espírito Santo, e a gente vai ver mais à frente como falar em línguas, esse batismo advém deste revestimento, né? Tal como nós vemos lá em Atos 2. E aí a gente vai ver para o cristão
para o cristão pentecostal que a evidência desse revestimento é o falar em línguas. Já estou dando spoiler, mas lá para frente a gente vê isso. Então, não basta apenas sentir a presença de Deus. É preciso viver uma vida que reflita a presença. Imagina se domingo a gente está lá, levantando a mão, glorificando, glória a Deus, mas durante a semana a gente está vivendo a vida como a vida de um ímpio. Então, a gente precisa sair da igreja e pegar aqueles 7 dias ali para frente, meu irmão, aplicando o que o Senhor falou no nosso coração. Bom? Terceiro ponto, o avivamento metodista diz assim. Segundo Roger Olson, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram o grande departamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registram que, durante as pregações, eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, como pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. Há os que afirmam que os reavivamentos wesleyanos da Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como a que explodiu na França no final do século XVIII. Então vamos lá. Eram 3 cabras. John Wesley, Charles Wesley, irmão de John Wesley, e George Whitefield, que era um amigo, né? Esses eram os líderes do grande avivamento. Movimento tão forte que evitou, como foi dito aqui, uma revolução violenta na Inglaterra. Por quê? Porque o estado de tensão social já era muito grande. As pessoas acabaram tendo o seu caráter moldado e transformado, gerando paz. Então, o que aconteceu na França no século XVIII iria acontecer na Inglaterra, segundo muitos historiadores. Mas a pregação do evangelho refreou uma possível guerra. Olha que maravilha. 3.1. Os metodistas diz assim: os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador; Charles Wesley, seu irmão, escritor de Wesley e de hinos; e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e seu irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo ao qual Whitefield aderiu mais adiante. Muitos zombavam deles, passando a chamar de Clube Santo. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar um jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e encorajamento mútuo, oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodista. Isso é, aqueles que têm métodos. E aí a gente descobriu porque que metodista tem esse nome, né? Porque eram métodos. Antes de eu fazer um comentário sobre esse slide, eu fiz isso lá no grupo de jovens da minha igreja. Falei, gente, vamos dividir em grupos de 3 e a gente vai fazer 2 jejuns na semana. Cada um vai pegar 2 dias e a gente vai ter um dia de folga aí pra gente não jejuar. Vamos colocar assim, domingo. E aí eu faço segunda e quinta, o outro faz terça e quarta, o outro faz sexta e sábado, né? E sempre fazendo jejum, sempre trazendo uma saudação pro grupo, sempre edificando. Faça aí na sua igreja. Veja a diferença que isso vai fazer. Nossa, a gente se sente muito diferente, a ponto de brincar com os outros e falar assim, para só pra tu ver a luta. Quer dizer, uma coisa é você ter certeza que a luta tá acontecendo. Outra coisa é saber que durante essa dependência do Senhor, nós estamos prontos para a luta, porque Ele é quem nos dá a vitória. E aí diz assim, o metodismo, ele começou com um grupo pequeno, né? Organizado como metodistas e era inicialmente tido como uma zombaria. Eu destaquei um texto aqui na Bíblia e essa zombaria acabou mais para frente se tornando uma identidade. E eu vou mostrar aqui você Atos e aconteceu exatamente da mesma forma. Olha só, Atos 11, 25 e 26. Comia a letra ali, o então, o é. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez.
Hoje a gente pode achar isso aqui um elogio, e certamente é. Mas naquela época era um insulto. Chamar o outro de cristão era dizer que você é uma miniatura de Cristo. E os cristãos, os verdadeiros cristãos, os seguidores de Cristo, eles eram tidos como uma seita. Os judeus consideravam o cristianismo como uma seita. Então, assim, hoje a gente tem a Bíblia completa e a gente tem esse entendimento. Mas naquela época era um absurdo, tá? John Wesley e seu grupo, eles eram comprometidos com oração, jejum e serviço ao próximo. Essas práticas, de maneira consistente, foram a base para um grande avivamento. Será que não falta isso na nossa comunidade hoje? Será que não falta eu e você começarmos algo do tipo? Ir numa UPA, fazer uma visita à casa de um irmão que não pôde ir para a igreja, ir numa cadeia, numa penitenciária, ter um momento de jejum em grupo, ter um momento de oração em grupo, de leitura e estudo bíblico? Será que não falta isso hoje nas nossas igrejas? Reflita aí. 3.2, o wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Isso porque, durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Pelos relatos da época, é possível ver os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da rua Azusa e dos movimentos Holiness, nos Estados Unidos, entre outros. Para Robert P. Menzies, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que apareceram no final do século XIX, em movimentos de reavivamento que possuíam uma herança wesleyana. Olha, os avivamentos possuíam uma herança wesleyana. Nós que estamos estudando o movimento pentecostal, vimos que a parada começou lá na reforma, lá na rixa, né? Na separação. Não vamos botar rixa não, que é muito pesado. Mas na separação da reforma da Igreja Católica. E aí John Wesley vai levar uma grande responsabilidade por ter isso como herança, porque é dito aqui no nosso slide, mas a gente vê que o movimento começa lá atrás. E aí outras pessoas vão dando pressão, e John Wesley, com o método, ele praticamente modernizou o negócio todo. Ele falou, olha, tem um método, tem um jeito, basta ser constante, tá? É inegável o impacto do metodismo em muitas igrejas, tanto pentecostais quanto não pentecostais, né? Wesley preparou o terreno ali para uma nova visão de avivamento. Você vê que aqui já cita a Rua Azusa, a gente vai falar mais à frente, em outro momento, sobre isso. Onde a busca do Espírito Santo agora era central, agora era o termo central, né? A experiência na Rua Azusa, por exemplo, ela é herdeira dessa visão, que ali está muito próximo da gente, tá? Isso nos faz refletir. Estamos abertos ao mover do Espírito Santo, como John Wesley esteve? Não só um mover de emoção, mas um mover de falar, Espírito Santo, conduza a minha vida segundo a tua vontade. É o que nós precisamos viver. Para concluir, 3.3, o interesse na restauração da igreja diz assim: mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões de vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que esta e outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, prepararam o caminho para movimento de santidade, tema da próxima lição. O desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Menzies define o pentecostalismo como o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e, nesta base, incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito, bem como os sinais, maravilhas e dons mencionados em 1 Coríntios devem caracterizar a vida da igreja de hoje. Olha que grande salto nós fizemos para a igreja Assembleia de Deus, por exemplo, que tem como evidência do revestimento, né, batismo do Espírito Santo, que é
o falar em línguas, tá? A gente vai ver isso muito mais à frente. Mas aí aqui a gente entende o seguinte: o método de John Wesley, pela busca da pureza e da santidade, vão identificar vários movimentos similares que a gente vai ver mais à frente, até desembocar no movimento pentecostal, tá? E aí, como o Menzies diz aqui em Atos 2:4, ele toma para ele a necessidade dessa busca, desse revestimento, o batismo no Espírito Santo, né? Para que a gente possa anunciar o evangelho de maneira sobrenatural, tá bom? Meus amigos, 39 minutos de vídeo, 40 minutos agora, redondinho. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a paciência e a sua audiência. Muito obrigado, porque o vídeo anterior foi recorde, foi o vídeo que ficou menos tempo, teve mais visualizações. Muito obrigado por vocês que nos seguem. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se não deixou o like no vídeo, deixa aí, não custa nada, vai me ajudar pra caramba e vai ajudar com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou tentar responder assim que puder. Valeu, vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau.